não somos empolgados só. Nos dias tristes a gente continua com certeza. Nos dias ruins nós continuamos com certeza, amém? Nós cremos, sabemos dessa verdade. Glória a Deus. Ontem tive o privilégio de estar aqui, enquanto as crianças estavam ministrando aqui, ensaiando. E aí eu estava ali atrás, já comecei a tomar uns bombardeios do papai. Ai, gente, eu acho que o maior sentido de nós estarmos aqui como igreja tem a ver com essa realidade, da gente poder, pelo menos um pouquinho, a gente ser a igreja que seja relevante para essas crianças. Estava vendo elas cantando aqui, ministrando, dançando. Eu, particularmente, não faço ideia da história que está por trás delas. Mas com certeza elas têm uma história. Cada um de nós temos uma história. A irmã Fátima provavelmente sabe de muitas delas. Mas eu não preciso saber para entender que, independente das histórias delas, das nossas histórias, Jesus veio para transformar as nossas histórias. Transformar a vida dos pais, dos filhos. E a gente está tendo o privilégio, irmão. Se você ainda não entendeu isso, nós estamos tendo o privilégio de receber esses príncipes e essas princesas aqui nessa casa. Eu estava vendo eles dançando, sabe, fazendo. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Não é só sobre performance, é sobre a mensagem. Diga mensagem. A mensagem é mais importante do que o emissor. É lindo ver elas dançando, se movimentando, dá uma trabalheira. Era honrar a sua vida, minha irmã. Você vê com aquelas crianças todas, sozinhos. E, sabe, aqui administrando. Criança é criança, amém? Ainda tem um, ou talvez mais, né? Que são especiais no sentido de serem autistas. Imagina você controlar um autista, irmão. Não controla. E quem diz que a gente quer controlar? Ela tenta, mas assim, irmãos, o mais lindo é ver ele fazendo gestos, se esforçando, e tantas vezes ela, fulano, ó tal. Mas, cara, que privilégio a gente receber, sabe, como igreja. E eu quero que você tenha essa cultura. Você está recebendo príncipes e princesas aqui. Você não está recebendo só pessoas, assim, assado, que vem de um histórico assim. Muito provável, né, a gente tem um pouquinho de noção que muitos deles, por uma série de realidades, têm marcas dolorosas, sofridas. Mas assim, e eu sei que eles têm recebido a marca maior, que é a marca de Cristo, isso tudo se transforma e tudo passa a ressignificar na vida dessas crianças e também na nossa, amém? Então, queria convidar você para estar conosco, sabe? Se inscreva lá para a gente ter uma noção, porque como esse dia é um dia, né, no sábado, é um dia que a gente vai precisar, né, se organizar com respeito, né, à comida, né, os lanches. Por isso a gente está fazendo isso para a gente ter uma noção de como que a gente vai trabalhar. Tá bom? Graças a Deus, graça e paz, amém? Você seja aumentada no conhecimento de Cristo Jesus, cada dia mais, sabe, que o Eterno, diga o Espírito Santo, na ação do seu Espírito, possa revelar de si mesmo em Cristo Jesus para nós. Amém? Eles são tudo a mesma coisa, eles são um só, mas agindo e operando nessa faceta, né, do Espírito, do Eterno, do Deus, né, e como Filho também. Na semana passada, nós falávamos sobre o dualismo, e eu fui até o terceiro ponto, e eu quero trazer, hoje nós estamos em 1 Coríntios capítulo 7, na nossa leitura anual, estamos encerrando, né, esse período de leitura. Eu gostaria de frisar mais uma vez que você se esforce, irmão.
Não tem nada que pode transformar mais a minha vida e a sua vida que a sua palavra. Diga a sua palavra. Diga Ele mesmo. É Ele que nos transforma, irmão. A palavra não é uma coisa solta, é a palavra de Deus, é o Cristo encarnado, é o verbo manifesto, sabe, manifestado nas nossas vidas. E inclusive essa palavra, essa interação do Espírito com a palavra com o Espírito, oh, poder de graça, de maravilha. E eu quero louvar o Senhor, porque nós estamos já nos preparando nessa semana da virada. Nós estamos orando para que o Senhor continue revelando para nós, sabe, o ano de 2026. Eu creio, coloque isso no seu coração, diga comigo, eu creio que entraremos num ano redentivo. Sabe o que a redenção faz? Tudo. Não é só porque é o ano de 2000, é o tempo todo, amém, irmão? Mas nós estamos proclamando, estamos confessando o que nós queremos ver nesse tempo, nessa estação do ano de 2026, trazendo do céu para a terra, daquilo que é do eterno para a nossa realidade, para esse tempo, para o pastoral. Nós como pastores iremos cuidar daquilo que Deus estará. Estou falando pastor, não é pastor de título não, irmão. Estou falando de pastor, aqueles que estão como filhos, que agem e operam para continuar fazendo com que a operação do banquete, da mesa, possa ser servido. E nós como seus filhos iremos, sabe, estar juntos, cooperando, participando nessa mesa, sabe, revelando mais e mais a Cristo, a todos aqueles que estiverem conosco, amém? Diga um ano redentivo. Então, dentro do ano redentivo, meu irmão, Deus vai mais do que fazer algo que começa fora, Ele vai fazer algo que começa dentro. Deus está fazendo o que começa dentro. E esse mês de dezembro nós estamos falando sobre o padrão de Deus. Diga padrão de Deus. E eu não quero que quando você olhe para essa palavra padrão, você engesse na ideia que assim, é isso. Para ser padrão de Deus tem que ser assim, é assado. Não estou falando meramente de coisas, sabe, exteriores, performáticas, sabe, coisas que são institucionalizadas. Isso tudo faz parte. Não tem como a gente não passar por uma liturgia. Mas eu estou querendo dizer para vocês, não é sobre liturgia. A liturgia se faz necessário. Você sabe como é que funciona mais ou menos a reunião? Você sabe. A gente começa, alguém faz uma abertura, né, uma oração, às vezes lê um texto, e aí entramos no louvor e tal, aí fazemos assim, fazemos assado, oramos, aí vem os avisos, aí daqui a pouco vem alguém para ministrar a palavra. Entendeu? Isso é liturgia. Diga, faz parte. Mas não é sobre isso. A gente não veio cumprir liturgia. A gente está aqui para aprender, diga aprender. Mais e mais a revelar Cristo. Você não veio aqui para receber, você veio aqui para revelar. Posso ouvir um amém? Para isso você precisa conhecer, você só revela o que conhece. Se você não conhece, você não consegue revelar. Mas assim, a gente está como uma igreja, falando geral, tá, irmãos? Por favor. Uma igreja menina que há 10, 20, 50, 100 anos, não sei quantos anos, a gente veio aqui para se saciar. Não, você não veio aqui para se saciar meramente. Você veio aqui para ser aquele que vai saciar. Posso ouvir um amém? Mas Sérgio, eu sou muito carente. É sobre isso. A gente continua com a ideia de que as nossas carências serão supridas numa reunião. As nossas carências serão supridas por um irmão, por uma irmã, por um pastor, por uma pastora. Ainda que seja, mas não é sobre isso, irmão. Quem sacia toda a nossa fome, toda a nossa sede, é um só, que não vai fazer, ele já fez, amém? Já fez. Glória a Deus. Pela vida ali do casal ali com os filhos que tiveram ontem ali. Sejam muito bem-vindos, viu, amigos? Aqui é a casa do Pai. Aniversário do pastor Saulo, que antecipou ontem, que é hoje. Vamos dar uma salva de palmas para aquele homem de Deus ali, ó.
irmão querido, companheiro. Cada um tem seus companheiros, não é, meu irmão? Nós temos companheiros também, graças a Deus, porque Deus sempre estabelece, sabe, companheiros para a gente, sabe, seguir na jornada. E Saulo é um irmão, um amigo querido, sua casa, sua família, sabe, que tem sido mais do que suporte, né? Eles têm sido irmãos fiéis. E aí você sabe, não é, sabe, sobre performance, é sobre coração. Eu enxergo na vida deles, da Estefânia, do Saulo, do Samuel, tudo aquilo que o Eterno já preparou e já tem manifestado. E tem coisas que ainda vão se manifestar mais e mais na vida de cada um de vocês, irmãos. Mas louvo ao Senhor pela vida dele. Eu não consegui estar lá, queria muito ter estado lá, mas tem outras missões às vezes e graças a Deus também, por tudo, porque teve irmãos lá juntos. Oi? Já falei, eu acho que você foi lá para dentro, falei aqui da gratidão. Glória a Deus. Então, irmãos, eu queria continuar falando sobre, sabe, esse entendimento de padrão de Deus. Diga, o padrão de Deus. Diga, é Cristo. Diga, o padrão de Deus é Cristo. Se você se confundir nessa jornada em algum momento, não olhe meramente para a CCR. Não olhe, quando eu digo não olhe, porque você precisa olhar. Porque nós não podemos fugir das nossas responsabilidades. Nós como líderes, pastores, você como filho, amém? Como amigo de Deus, nós não vamos fugir dessa realidade. Mas só faz sentido olhar para cada um de nós dentro daquelas funções e missões que nós temos tido, só faz sentido se nós olharmos pelo reflexo de Cristo. Você nunca ficará satisfeito se ele não for aquele que se satisfaz. Vou repetir, a Stefani falou aqui. Ontem tivemos um tempo aqui de oração, Deus nos ministrando, Deus liberando visões, revelações. Nós nunca seremos satisfeitos se ele não for a nossa satisfação. Pode botar qualquer coisa, se você quiser, irmão. Mas, Sérgio, você não está sendo presunçoso? Eu falei, não, eu estou só revelando conhecimento para você. Não adianta botar pai, mãe, filho, irmão, irmã, casa, riqueza. Isso tudo tem lugar, é maravilhoso, mas nada disso vai satisfazer você enquanto ele não for a sua satisfação e enquanto ele não for a minha satisfação. Quem resolveu isso? Ele. Você só satisfaz, só é pleno nele. Não estamos falando de ser cheios. Diga, não estou falando de ser cheios. Eu estou falando de ser satisfeito. Às vezes está vazio, mas eu estou satisfeito. Às vezes eu não tenho tudo que preciso, mas eu estou satisfeito. Às vezes eu estou abastado, mas se eu não estiver satisfeito, continuo o quê? Vazio. Meu irmão, é questão de natureza. Se eu nasci de novo, eu não tenho mais nada que eu possa acrescentar, a não ser me comportar como. Posso ouvir um amém? Então escute, por favor, dentro desse padrão de Deus, dentro dessa visão e revelação, que é Cristo. A Bíblia diz que Jesus é a imagem. Então Jesus reflete alguma coisa. Se você olha no espelho, quem você se vê? Este belo, esbelto rapaz. Cabelos, não é branco, que nem o do Rogério. Mano, posso falar pouco? A Carmen pode falar do meu. O Vando também queria falar do dele, mas não consegue falar muito. Só daqui um pouco para trás. Mas fora a brincadeira, irmãos. Olha só, não é sobre cabelo branco, não é isso. É refletir a imagem e semelhança de quem? De Cristo. A Bíblia diz que Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Quando as pessoas olharem para mim e para você, que elas não vejam um crente, sabe, assim, performático, que tem jeito de crente, às vezes fala que nem crente, mas quando você aperta não sai nada de um bom cristão de lá, sai coisas que denunciam sobre a natureza. Que natureza é essa que está reinando? Que natureza é essa que domina? Então, é sobre isso. E nós
finalizamos, né, esse ponto que foi do dualismo, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 4, falando sobre o tesouro e os vasos de barro. Amém? E eu queria falar hoje sobre um ponto que começa no verso 8 a 12. 1 Coríntios capítulo 4, verso de 8 a 12, diz assim. Acompanha comigo aí rapidinho, gente. Preciso rapidinho, que é um problema. Sofremos pressões de todos os lados. Contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos o quê? A esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus. Diga, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus. Se você quer trazer no seu corpo o morrer de Jesus, você vai poder usufruir também da ressurreição de Jesus. Se você não trouxer no seu corpo o morrer, você não pode trazer o viver. Para que a vida de Jesus, olha aqui, ó, para que a vida de Jesus, da mesma forma, de que forma? Da forma do eterno, seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, diga vivos, somos cotidianamente entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de maneira que em nós opera a morte, entretanto em vós há... Olha só, meu irmão, o que Paulo está falando? O que esse ponto dessa dualidade está falando? Do verso 8 a 12. Diga comigo, provações e vitórias. Elas caminham juntos. O tempo todo você está numa provação, mas o tempo todo você também está caminhando em vitória. Posso ouvir um amém? Não é que você vai viver a vitória, você está em vitória. Você está em Cristo, irmão. Não é isso que Romanos 8, 37 vai nos dizer? Se alguém... Não é isso não. Que diz lá, somos mais do que vencedores. Qual é o meio? Daquele que amou, nos entregou, morreu por nós. Nós somos alguém que caminha em vitória. Você não está aqui para buscar vitória. Você está aqui porque você é um vitorioso. Ah, mas Sérgio, não é assim que eu me sinto. E quem está falando de sentir? Meu irmão, enquanto nós não aprendemos o processo da cruz corretamente, a gente vai ficar gramando dentro dessa carência que é eterna de uma alma caída, de um ser humano que nem eu e você, na natureza caída do pecado. Mas quando eu assumo a nova vida em Cristo, ainda que o velho homem, ainda que se corrompa por fora, o que está por dentro continua o quê? Firme. Irmão, essa dualidade. Aqui, dentro de mim, sabe, tem esse processo, provações e vitória. Paulo descreve 4 pares de tensões. Diga 4 pares de tensões. Diga atribulado. São pares de tensão, mas diga assim comigo, mas não angustiado. Significa, diga para o seu irmão, meu irmão. Diga aí para o seu lado, para a sua frente, para trás. Diga meu irmão, minha irmã. Diga atribulados, mas não angustiado. Toda vez que você estiver angustiado, deslocou de algo. Cara, mas isso é muito doido, Sérgio. É. Na sua natureza, na minha natureza caída é, mas na natureza da nova criação não. Eu posso estar atribulado, mas eu não vou ficar angustiado. Eu posso, segundo, a segunda tensão, diga perplexos, mas não desanimados. Que no nosso meio, que desânimo não seja aquilo que nos governe. Porque não é da nova natureza ficar desanimado. Eu posso ficar até perplexo. Tomei, caramba, pancada, hein? Mas desanimado não. Sabe por quê? O meu ânimo não vem da minha alma. O meu ânimo vem da nova natureza no meu espírito. É aqui que eu me encontro, é aqui que eu opero, é aqui que a ação se realiza. Terceira tensão, diga perseguidos, mas não desamparados.
Você não foi deixado, você não foi abandonado. A quarta atenção, diga abatidos, mas não destruídos. Porque esses pares são duais, duas coisas. Porque cada aspecto daqui, dessa dualidade, né, dessas coisas duas, elas são, nós precisamos entender que os primeiros elementos é uma realidade humana. Diga realidade humana. Qual? Diga atribulados, diga perplexos, diga perseguidos, abatidos. Isso é uma realidade da nossa vida humana. Mas a segunda, diga a segunda. A segunda parte da dualidade, desse duo, é uma realidade, diga, em Cristo. Não é de Cristo, é em Cristo. Diga, eu estou em Cristo. Então, porque eu e você estamos em Cristo, isso vai o quê? Revelar para mim e para você o quê? Diga, a nova identidade. Escute que eu vou te falar. Ressignifique, por favor. Diga, a nova identidade não apaga o sofrimento. A nova identidade não apaga o sofrimento, ela redefine o sofrimento. Por que que eu sofro? Você tem que saber por que que você sofre. Para que você está sofrendo, irmão? É porque Deus quer me acabar. Deus quer... para com isso, irmão. Você ainda está com essa mentalidade? Até quando nós vamos achar que Deus é mau como o mundo vê? O mundo está esperando a gente revelar o Pai em Cristo Jesus. Até quando nós vamos dizer, o que é? Irmão, olha só. Não é que Deus não se importa. Parece que às vezes eu estou querendo desprezar a humanidade ou até mesmo os sentimentos. Não é isso. Não estou desprezando nada mais. Diga comigo mais. A maior realidade que eu tenho não é que vai ser feita, é que já foi feita. Então, por isso eu assumo e defino, redefino os meus sofrimentos. Não adianta você dizer, eu passei isso, passei aquilo, amém. Testemunho sempre vai mexer conosco. Mas é sobre você, o testemunho é seu. Quem viveu, quem experimentou foi você. Quem revelou, teve a revelação foi você. Mas isso não é suficiente para que alguém entenda. Sabe por quê? Não é sobre entendimento, é sobre conhecimento. Nós somos uma igreja que temos recebido muito entendimento e pouco conhecimento. Deus não quer que você o faça entendido. Deus quer que você o revele como conhecido. Vou repetir. Deus não quer que você o faça entendido. Deus quer que você o revele como conhecido. Olha o que a Bíblia diz. Você sente pressão. Diga, eu sinto pressão. Tem gente que diz, meu Deus, eu vivo pressão todo dia. Mas diga comigo, mas não é esmagado. Diga, você. Está falando para mim, né? Também falo para você. Você. Você se confunde, mas não perde a fé. Diga a alguém que tem fé. Ainda que esteja confuso, não se perde. Como assim? Não posso ficar confuso? Pode. Você só não pode, eu também não posso. Eu não devo, você também não deve. É o quê? Perder o quê? A fé. Diga, você é perseguido. Mas nunca. Diga, nunca. Nunca. Diga, nunca eu vou estar sozinho. Eu nunca vou estar sozinho. Nós confundimos solitude com estar, desamparado. Sozinho não significa estar abandonado, deixado. Não significa. Você pode se preencher de coisas. Meu irmão, quem já viveu dentro dessa realidade, hoje entendimento da revelação, o que é ter Cristo sabe. Você se encheu de muitas coisas, mas nada te fez ficar saciado, sim ou não?
Por que hoje você está em Cristo Jesus e continua querendo se encher de coisas? Por quê? Porque a gente, eu acho que não está redefinindo a rota correta. Não que você não possa, mas hoje nós somos uma geração das mais ansiosas que existe o Brasil. Coisas. No sábado nós falávamos aqui de manhã. Meu irmão, a gente está cansado. Sabe onde está o problema da nossa canseira? Não é das nossas atividades. Ou, melhor, cuidado com as suas atividades. Porém, não são as atividades que nos cansam. Sabe o que nos cansam? A nossa ansiedade. O que é ansiedade? É você querer antecipar aquilo que você não pode. É você não confiar no Deus que diz, eu vou cuidar de você como eu cuido dos pássaros. Eles guardam alguma coisa para o dia seguinte? Mas o Pai não os alimenta? Ah, mas quer me comparar com o passarinho? Que bom. Se você conseguisse, eu também. Fizéssemos essa, meditação. Deus, pássaro, não guarda nada, mas o Senhor continua suprindo ele. Os lírios do campo que Salomão não conseguiu em toda a sua glória, poder, majestade, cheio de riqueza, não pôde trazer essa simplicidade das cores, das nuances, do vento batendo e as flores para lá e para cá. A dança, estava lá, bailando. É isso que eu preciso parar. Irmãos, nós não conseguimos. Deixa eu melhorar isso aqui. Nós vamos conseguir. Às vezes a gente não consegue ficar 5 minutos quieto, sozinho, sem falar nada. A gente tem sempre que falar alguma coisa para Deus. Deus, olha, é isso que eu necessito, é isso que eu preciso. Meu filho, minha esposa, meu marido, a igreja, o dinheiro, a glória, não sei o quê. A gente não consegue ficar paradinho 5 minutos. Só respirando, assim. O que eu vou pensar? Aqui está a luta. Não pensar. Meditar. Mas às vezes a gente até foge de algumas coisas para não se encontrar com a gente mesmo. É um medo de se encontrar com a gente, faz que eu vou ficar quieto. Se eu ficar quieto, meu Deus, para ouvir, irmão. Às vezes as canções são maravilhosas, as pregações são maravilhosas, mas para ouvir seu Pai, para ouvir o Eterno, fica quietinho. Se ele não fala nada, fica quieto. Fica só ali esperando, usufruindo de algo. Que algo é esse? Diga a presença dele. Ele não está com você e comigo? Aleluia. Eu não gosto muito de usar essas palavras, mas eu vou usar. Só para que você entenda e ressignifique. Diga, você cai. Ou você pode cair. Mas sempre, diga sempre se levanta. Não se veja nunca caído, se veja se levantando. Olha a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Diga, o pão sempre é para partir. Nós somos a igreja que a gente chega na igreja para comer pão. Deus não chamou você para comer o pão. Deus chamou você para partir pão. Porque parte do pressuposto que você não está querendo se saciar. Você está aqui para saciar outros. Entenda isso numa medida. Entende, irmão? Eu sei que você também vem. Eu também venho. Mas assim, o pão é nosso e o Pai é nosso. Amém? Não é do líder, não é do pastor, não é da igreja, é do Senhor, que é o nosso amigo, nosso Pai. Amém? Nosso Jesus, nosso irmão mais velho. Então, ainda que eu caia, ainda que você caia, aí a gente pode cair, a gente às vezes até vai cair, mas sempre nós vamos nos levantar, amém? Esse dualismo mostra a identidade de Cristo. Diga comigo, não negar a dor, mas nega que a dor governe. Nós não somos daqueles que somos negacionistas. Não existe, eu não estou sentindo, eu não estou, não, isso é mentira. Não é mentira. Eu sinto a dor, eu
posso, sabe, às vezes ela parece que está me esmagando, ela está me corroendo, mas ela não me governa. Vamos aprender com o nosso Jesus, nosso Messias, Salvador. Pai, o que ele faz? Se possível, passa de mim este. Qual era o cálice? Meu irmão, o cálice era morte, sofrimento. Mas que contudo, diga contudo, aqui está alguém que não é governado pela dor, alguém que é governado pelo propósito. A dor não pode me governar e te governar, porque se ela me governar e te governar, ela vai nos paralisar. A dor não me governa. O sofrimento não me governa. Você está sentindo? Tem gente que está passando limitações físicas. Mas isso não vai governar você, irmão. O que governa você é o quê? A vontade do propósito. Torto, vem não sei o quê, vem, mas vem. Eu não estou de vir só para a igreja, vem para o propósito, amém? Então, eu não sou negacionista da dor, mas eu nego que a dor me governe. Meu irmão, nós precisamos aprender algumas lições. Aí sim, olha para algumas pessoas. Cara, você não consegue às vezes lidar com a sua, pressão, né? Seja lá com a outra palavra, nas suas finanças e tal. Mas deixa eu te falar uma coisa, ou com as suas questões físicas. Mas existem coisas que são assim para nós ensinamento. Já falei para vocês, eu sempre volto, quando vou pensar nessas coisas, eu sempre volto para uma casa que a gente fazia, né, um GCR, né, que na época era uma célula, que continua sendo célula, né, na casa de um irmão que era tetraplégico. A gente era um monte de garoto, que nem é hoje. Um pouco mais de idade, mas a gente ainda continua garoto, né, meu amor? E a gente recebendo desafio para estar ali junto com aqueles outros jovens, uns 30 e poucos anos, 30. E cada vez que eu chegava na casa desse irmão, mas, tá vendo? Estou ficando melhor que você. Aleluia, Senhor. Demorei 35 e poucos anos para falar sobre isso. Irmão, aquele irmão tetraplégico que ficou tetraplégico dando um mergulho na praia, acredita nisso? Acho que foi na praia. Tetraplégico. E ele trabalhava. Eu nem sabia o que era computação na época. Ele já vendia coisas pela internet. Ele usava um auxíliozinho assim, com as mãos assim, ó, para mecanicamente ele desenvolver. Rapaz. Carme conhece, Carme lembra. Não é? Audísio. Se já não foi promovido, continua manifestando glória nessa terra. Presença, alegria. Meu irmão, que motivo aquele homem tinha para estar? Cada vez que a gente chegava na casa deles, nós éramos constrangidos com alegria, Meu irmão, ele precisava da esposa para fazer todas as demais coisas, necessidade, banho. Você não pode achar que uma vida dessa é tão assim maravilhosa. Mas, meu irmão, esse homem e essa mulher, eles se doavam para receber na casa deles a gente. Com certeza eles tinham um trabalho, depois que a gente saía, tinha coisas para fazer, limpar, e ela era uma mulher trabalhadeira, sabe? E ele, obviamente, né, diante das suas limitações, mas sempre nos recebeu com alegria. Aquilo nos constrangia e continua constrangindo até hoje. Eu já não vejo há anos, não sei nem por onde estão, e talvez eles também nem saibam de mim, mas de uma coisa eu tenho, uma fé ativa que sempre me desafiou a viver. Viva os seus dias na contemplação daquilo, não que você vai ter, daquilo que você vai receber, mas daquilo de quem você é em Cristo Jesus. E eu sempre enxerguei isso na vida desse irmão.
Esse é o dualismo que a identidade é Cristo. Não nega a dor, mas nega a dor que governe. Diga o dualismo. Aqui é o padrão, é Cristo, amém? O padrão de Deus é Cristo. Diga morte em nós, vida em vocês. É o que Paulo estava falando, irmão. Se a gente não entender o propósito, a gente... Morte? Está amarrado, rapaz. Nasci para morrer, não. Nasci para viver. Paulo vai dizer no verso 12, de maneira que em nós opera a morte. Entretanto, em vós a vida. Diga morte e vida. Diga morte e vida. É isso que diz Provérbios capítulo 18, verso 20 e 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Aqui, ó. Duelo. O que você fala, irmão? O que você diz da sua esposa? O que você diz do seu marido? O que você diz do seu filho? Graças a Deus, Deus tem me ensinado, não abra a sua boca. Se for para desalinhar com o que eu tenho de eternidade, não abra a sua boca. Fique bem quietinho. Em outras palavras, governe as tuas emoções. Seja raiva, seja sentimento de frustração, seja carência, governe. Governe como? Eu não estou te falando de ter força para ficar, ai, não posso pensar. Não. Eu estou falando de natureza, diga natureza. Você não precisa fazer para que seja realizado. Você é ramo, diga eu sou ramo. João capítulo 15, eu sou ramo. O ramo está ligado o quê? O que faz a vide dar fruto? É o ramo ou é a própria videira? Diga, você não precisa fazer nada, ele faz tudo. Fica só ligado a ele, porque na estação própria você vai dar o que precisa dar. Posso ouvir um amém, irmão? Se isso não alivia o seu peso, a sua carga. Meu irmão, nós viemos de movimentos que nós fazíamos muitas células, tinha muitos alvos, muitas conquistas. Muita gente ganhou pessoas para Jesus. E depois não se ganhou, se perdeu. Sabe por quê? Porque nós aprendemos a fazer, mas não aprendemos a ser. Para de tentar fazer e seja. Seja o que Cristo já fez e revelou, e você está nele, a natureza dele está em você. Ah, mas eu ainda não consigo, Sérgio. Meu irmão, é só revelar aquilo que já está manifesto. Jesus é sobre o Senhor, não é sobre mim. Me ajusta a natureza. Eu já não sou mais a velha criatura, amém, irmão? Mas ela duela junto com a nova ou não duela? O que você vai fazer? Deixa que a natureza verdadeira, que é de Cristo, governe a minha vida e a sua vida. O homem interior. Amém? Aqui Paulo nos mostra o preço do ministério. Quer saber qual é o preço? Você quer ser obreiro, é? Diácono? Opa, só está crescendo, né? Obreiro, diácono. Ui! Presbítero, pastor. Apóstolo, glória! Agora eu estou chegando. Chegando aonde, irmão? Aonde você está chegando? Se você chegar, que nem é o reflexo do teu Messias, do meu Messias, ele disse, assentado antes da sua ressurreição, ele prepara um banquete, chama os 12, põe todos do ladinho dele, e ele faz a pergunta, quem é o maior? Não é o que está assentado à mesa? Porém, mais, aquele que está sentado à mesa é aquele que vos... Ministério é serviço, diga ministério é serviço. Eu não quero servir você só com as minhas palavras, irmão. O culto. Eu quero servir você com a minha vida. Eu não quero ser um líder cheio de ativismo. Mas nós precisamos continuar sabendo que mesmo sem fazer muito ativismo, nós faremos alguma coisa. Nós daremos tempo, conselho, amor. Nós já fizemos a reunião da agenda de 2026. Eu acho que nunca, a gente está numa nova estação. A gente nunca fez uma agenda tão rápida como nós fizemos na sexta-feira. Eu já estava pensando aqui na minha mente carnal caída. Falei, meu Deus do céu.
Eles fizeram uma reunião antecipada na quinta, para tentar dar uma justa. Foi quando chegar na sexta, foi até, sei lá, meia-noite a reunião. Começou 7 e pouco, foi até meia-noite. Falei, meu Deus, se aquela com menos pessoas foi até meia-noite, falei, Jesus, a gente vai raiar o dia, né, Senhor? Deus sempre nos surpreende. E não é uma agenda meramente humana, é uma agenda de Deus que a gente está caçando. Senhor, me dá a tua agenda, me dá, sabe, o profético. Senhor, revela o profético para nós. E o profético já está chegando, meu irmão. A partir de amanhã, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, que é tudo uma coisa só, mas de segunda a sexta à noite, sábado e domingo pela manhã, às 10 horas, nós estaremos, sabe, declarando, profetizando um ano redentivo para nós. Redenção. Tudo volta para o propósito, tudo volta para a origem, amém? Eu só tinha até o ponto 10, eu estou só no ponto 5. Eu não sei quando que eu vou acabar, só na eternidade essas coisas. Mas eu quero dizer a vocês, morte em nós, vida em vocês. Aqui Paulo mostra o preço do ministério. Diga, ele sofre. Diga, ele sofre. Sofrimento não mata. O que mata é estar fora do propósito. Eu já tenho aprendido, irmão. E não adianta dizer para mim, eu nunca te deixarei. Vocês sempre me deixarão. Você está afirmando isso, Sérgio? Irmão, entenda isso. Jesus, conhecendo a humanidade dos filhos, dos irmãos dele, ele disse, todos vocês me deixarão. Quando ele precisava, no momento mais crítico, você sabe qual foi? Que ele orou, suou o sangue, todos eles que dormiram por 3 vezes. Quando ele assume a cruz, alguns já deixam, alguns já abandonam. Alguém que precisava segurar a mão dele, ele não teve. Sabe o que é isso? É entendimento do caminho profético. É entendimento do caminho profético. É mais ou menos assim, ó. Eu preciso do seu carinho, do seu amor, sabe? Isso me faz sentir estar aqui. Mas assim, eu não dependo disso para seguir no propósito que Deus me fez. Nós não teremos uma codependência nesse sentido. A nossa dependência é apenas do eterno. Amém? E aí dependemos um dos outros como irmão, como amigo, como família. Amém? Cara, eu vi uma coisa linda do pastor Paulo Borges Júnior. Eu já pedi para os meus pastores aqui verem. Eu pedi para vocês anotarem lá, depois vocês verem o vídeo. Estou ficando um pastor mais organizado. Sempre fui desorganizado, então Deus está me ajudando, me ajustando. Vocês precisam ver, porque essa igreja, eu e você, para de olhar a igreja, essa parede, eu e você, o orgânico, nós precisamos ter, precisamos ter uma cultura que não é do que põe, preto, amarelo, parede azul, verde, assim, sabe, jeitinho, canta assim, canta assado. Não! Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando de termos uma cultura dentro de nós, para manifestarmos de dentro para fora. E eu ouvi ele falando, eu não sei se foi nessa ministração, foi outra, desculpa, irmão. Eu vi ele falando. O que ele falou mesmo, meu Deus do céu? Deixa eu tentar encaixar aqui. A gente está agindo que igreja, que nem culto. Quantas pessoas vieram? Quantas pessoas estão ficando? Quantas pessoas estão indo embora? Isso é culto. Por isso eu falei para vocês, já não é de hoje. Me perdoe. Eu não gosto muito da ideia de culto. Porque culto pressupõe, só precisou de culto depois que o homem fez besteira. Aí você faz culto para apaziguar a ira de Deus. Era assim em todas as culturas dos deuses. Aplaca a ira, dá uma oferta e agora ele vai ser aceito. Não, irmão. Nós já somos aceitos porque Jesus fez. Eu prefiro reunião de filhos, reunião da família. Mas tudo bem, não tem problema nenhum, vai ficar culto. Lá embaixo na porta, culto da fé,
culto da celebração às 10 horas, mas entenda só o seguinte, que eu e você precisamos manifestar, diga manifestar, ou melhor, revelar o que estava escondido, o segredo, diga segredo. Eu estava lendo, eu vou até fechar daqui que eu já estou. Eu estava lendo 1 Coríntios capítulo 4, irmão. Nós acabamos de passar. Hoje nós estamos no capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 4. Eu estava lendo ali, cara, Deus ministrou demais no meu coração. Olha o que Paulo vai falar. Paulo vai dizer assim, ó. Vocês querem muitos tutores. Diga tutores. Qual é o papel de um tutor? Ensinar, guiar, cuidar, proteger. Sentido amplo. Vocês terão muitos tutores. Mas eu gostaria que vocês tivessem muitos pais. Leia o texto, irmão. Você leu, você passou por lá. Você não viu isso? Que Deus abra os nossos olhos para ver o que a palavra de Deus está querendo nos ensinar. Paulo não diz assim, eu sou o único pai. Ele diz que vocês tenham muitos pais. Porque a responsabilidade de Paulo não era de fazer igreja, era de gerar filhos. Na imagem, na semelhança de quem? Do Cristo. Não é isso que ele fala? Ele diz assim, eu estou como que dando dores de parto, gerando para que vocês fiquem parecidos. Vocês tenham a semelhança de quem? Cristo. Gerado Cristo. Meu irmão, pare de olhar para mim, para os meus limites. Você vai enxergar cada um que talvez te ajude até você a desviar da sua fé. Mas se você colocar os seus olhos naquilo que eu espero que eu possa estar manifestando de Cristo para a sua vida, isso vai te encorajar e te impulsionar a dizer, eu quero ser parecido com o Cristo do Sérgio e não com o Sérgio do Cristo. A gente fala mais do homem do que ele que é a solução. Fulano me deu uma palavra. Graças a Deus, só te dei porque de mim nada tenho. Tudo que tenho, recebi. Então o que você tem que se gloriar? Se você não tem nada e tudo que você dá, você não tem, você recebeu, você se gloria de quê? A única coisa que você precisa se gloriar, como Paulo mesmo diz, se gloria o quê? Na cruz de Cristo. Só que a gente olha para a cruz como resultado de final. Ah, matou, morreu, desgraceira. Não, irmão. A cruz é só a entrada para um reino. Depois, se você quiser, Saulo me mandou um vídeo do Otmani, irmão. Eu já li muitas coisas do Otmani anos atrás, quando eu lia mais. Sério? A gente está ficando emburrecido. A gente quase não lê. Sabe por quê? Vídeo, mensagem. Sim ou não? A gente quase não lê. A gente está ficando emburrecido. No sentido, sabe, você entendeu? E aí, irmão, Otmani, cara, esse cara eu acho que é do século XVIII, sei lá. 1950, Saulo? Caramba, lá do século XIV, sei lá. Então, 1900? Ah, tá. Século 20. Foi nosso contemporâneo. A gente está falando de 100 e poucos anos atrás. Não é isso? Ainda não, né? 1950? 80 anos. Deixa para lá. Já viu que exatas não é o meu negócio, né? 75. Tem certeza que é só isso, mano? É isso. Saulo confirmou. Então, escute aqui. Esquece esse negócio de que século que é. Só que você fica com a ideia do seguinte. É impressionante como alguém, sabe? Meu irmão, hoje, um ano tudo muda. Sei lá, muda coisas em pouco tempo. Um ano muda, uma década muda, sabe? Um meio século muda. Você imagina como que pode. Por favor, irmão, se você quiser, vou te dar um trabalho. O Saulo, pode botar até no nosso grupo lá. Grupo da igreja. Envia para Nicole, para ela botar lá no grupo. Otmani ensinando sobre a cruz de Cristo. Graças a Deus, o Saulo me enviou isso, porque isso só vem, sabe, de encontro
aquilo que o Espírito Santo está trabalhando, me ensinando para me revelar Cristo, para me fazer entender Cristo. Não é entender com essa mentezinha, ai, é cheio de, tá bom, eu entendi o histórico, eu entendi, sabe, o lugar, nasceu aqui. Não estou falando disso só, irmão, ainda que passe por aí. Deixa eu terminar aqui com esse ponto. Qual é a ideia? Ele sofre morte. Diga, a igreja é edificada. Diga, vida. Ligação com a identidade de quem? Em Cristo. Diga, em Cristo. Diga, nova identidade. Significa, olha o significado, que a minha vida se torna um instrumento de vida para outros. Se a minha vida e a sua vida não se tornam um instrumento de vida para outros, Paulo mesmo vai dizer, irmão, seria muito melhor o Senhor estar contigo. Mas já que é para ficar nessa terra, ele não tem dúvida. E não é porque, pensa que se não é assim, quando a gente está numa angústia profunda, depressão, sei lá mais o que, irmão. Pressão, raiz quadrada do não sei o que. Você ora desse jeito, não ora? Pensa comigo, Senhor, pode me levar. Me tira daqui, Senhor. Só que a gente está pedindo para sair daqui, porque a angústia está indo contra os nossos sonhos, os nossos planos. Mas Paulo está dizendo, Senhor, eu prefiro ficar aqui, porque se eu for, é muito melhor para mim, mas se eu ficar, isso redunda para o corpo, para a igreja, vida, edificação, restauração. E eu não estou aqui para fazer o que eu quero, eu estou aqui para ser governado pela natureza do Senhor. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que é preciso. Posso ouvir um amém? Não, mas você falou amém, eu quero saber se eu e você vamos dizer para ele, amém. Escute o que eu vou falar e eu termino aqui. A Bíblia diz em Coríntios, aqui mesmo, que nele está o sim e o amém. Você sabe qual é a ideia? Cara, pastor Paulo Borges Júnior. Pastorzão, você nem me conhece. Cara, mas como eu tenho me identificado com as suas ministrações. Eu não sei se um dia você vai ouvir isso. Mas eu quero te dizer, tenho aprendido muito com você. Você tem me ajustado em algumas coisas que o Espírito já tem falado, e ele fala em toda parte, em todo canto. E ele ensina sobre o amém. Eu nunca tinha tido esse entendimento, eu não sei se você tem. Quero compartilhar com você. O amém significa assim, né? Fala assim, amém. Amém significa? Eu aprendi até aí desse jeito. Agora eu vou te dar um novo ressignificado que ele me fez entender. Se ele é o sim, se é o sim, já é assim. Assim seja, amém? Mas porque ele é o sim e o amém. Sabe por quê? O amém significa assim eu o seja. Vou repetir. Eu sei que não entra às vezes rápido desse jeito. Assim eu seja dentro da tua vontade, eu seja dentro do teu querer, eu não seja aquilo que a minha alma quer governar, eu não seja aquilo que eu quero às vezes, porque meu irmão me aborreceu, eu quero mandar ele lá para casa do Beleléu. Vai com o Senhor, Deus te abençoe, ainda é crente mentiroso e falso. É verdade, já até sei. Obrigado pela ceia. Já pode distribuir da ceia, irmão, por favor, irmãs. Você que entende, tem entendido sobre a fé da obra que Jesus fez, quero convidar você a tomar dessa ceia. Mas eu não sou batizado. Você não é batizado, mas se você entendeu a obra de Cristo Jesus, eu quero te chamar para cear junto com a gente. Eu não estou discernindo o corpo. Se você discerniu por que Jesus veio, que ele morreu pelos seus pecados, ele está te chamando para não só comer esse pão, esse vinho, mas comer da sua carne, da sua presença, da sua palavra, beber do seu espírito. Posso ouvir um amém? O que eu estava falando, gente? Me ajudem.
assim eu o seja. Faz mais sentido isso? O que Jesus disse? Senhor, se possível, passa de mim este, mas que contudo faça o amém. Assim eu seja para fazer a tua vontade. Assim eu seja, quando às vezes a minha alma está atribulada, eu estou chateado. E aí é hoje. Você é líder, hein? Líder lá do teu grupo, teu GCR. Hoje eu estou virado no giraia, ninguém me aguenta. Naquele dia você vai aprender a ser manso. Naquele dia você vai deixar que o Espírito Santo te governe, me governe, te governe, governe a igreja, governe o povo. Posso ouvir um amém? Que eu e você sejamos instrumentos de vida. E por isso nós estamos chamando, convidando você para comer desse pão. Ainda não coma, ainda não coma. Ainda não beba. Porque é muito mais do que um ato, sabe, vazio, é uma liturgia só. É liturgia, mas tem propósito. Diga comigo, é liturgia, mas tem propósito. Fique de pé, por favor. Sabe o que você vai fazer hoje? Eu quero te dizer, estou sentindo aqui do meu espírito falar para você uma coisa. Eu não sei se é mais, não sei se é uma pessoa ou mais. Você está dizendo assim, eu não vou comer dessa ceia e beber não, porque eu estou me sentindo pecador. Deixa eu te falar uma coisa. Não é o pecado que nos impede de comer a ceia. É a falta de entendimento que a gente tem de fazer o conserto. Qual é o conserto? É Jesus, obrigado, porque as minhas falhas, os meus pecados, o Senhor já cumpriu. Eu falei ontem, falei agora, falei hoje, mas mesmo assim, eu quero te agradecer, porque eu só estou aqui aonde estou, por tua graça, por teu favor redentivo, é redenção, irmão. Não é pelos seus acertos que você está comendo a ceia. A Bíblia diz, aquele homem examine a si mesmo, depois de se examinar, faz o conserto e tome. Por isso coma, por isso beba. Porque eu não estou chamando para você comer pão e vinho, eu estou chamando para você comungar do Cristo que morreu por mim e por você. Aquele que fez o conserto da aliança eterna, que nos faz ser amigos dele, ter paz com ele e paz para com Deus. E também paz para com os homens. Feche seus olhos, por favor.